Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu vim fazer uma coisa que eu sinto necessidade de fazer há bastante tempo. E essa necessidade se tornou assim algo incontrolável desde que eu fiz o meu último book haul, que foi o book haul mais longo da história desse canal. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Assista, porque tem muita coisa boa. Que é falar sobre os motivos pelos quais eu compro tantos livros e recebo tantos livros. Hoje em dia, graças a Deus, não só compro também muito, mas também recebo muita coisa, né? Para onde vai esse tanto de livro que está aqui em volta de mim, né? Eu vou ler tudo? Essa pergunta que todos fazem. Não, não vou ler tudo, não é esse o objetivo. Mas por que ficar acumulando tantas coisas? Por que não fazer isso circular? Por que tanto apego? Por que não transformar tudo isso em e-book, né? Por que ter esse acúmulo que um dia vai me forçar, por exemplo, a mudar os cômodos da casa e depois de mudar os cômodos da casa, quem sabe me mudar de casa para uma maior e por aí vai. Eu já tinha feito um vídeo desses há muitos anos, em 2016. Boa parte daqueles motivos ainda se mantém, mas algumas mudanças ocorreram e eu acho que é importante falar sobre isso com vocês, até para vocês entenderem para onde vão os meus interesses intelectuais e para onde vai, de modo geral, a reboque, o conteúdo desse canal. Eu tinha e tenho desde sempre, por isso formo essa coleção, a pretensão de ter uma biblioteca pessoal. Uma biblioteca completa, com uma boa quantidade de títulos, com títulos muito bem escolhidos, representativos de diversas categorias importantes para mim, que eu possa ter à mão sempre que eu quiser e que eu possa utilizar como material de estudo, como material de aprofundamento, de expansão dos meus conhecimentos, formar redes de leitura a partir dos livros que eu tenho. Começar a ler um aqui, que vai me referir a um outro que eu já tenho, que eu também vou ler, e depois eu vou ler este em comparação com aquele outro, e por aí vai. E para esse movimento, ter uma biblioteca, uma coleção grande, é muito importante. Só que para ter uma biblioteca, é importante você ter em mente que tipo de biblioteca você quer ter. Acho que ninguém, mesmo eu, nos meus momentos mais mirabolantes, tive a pretensão de ter uma biblioteca como a Biblioteca Nacional ou como a biblioteca lá do Congresso dos Estados Unidos, ou seja, uma biblioteca universal com todos os títulos publicados na face da Terra, a Biblioteca Infinita do Borges. Isso é impossível, né? Por questões óbvias. Mas no começo eu tinha uma ideia de biblioteca muito mais ampla do que a que eu tenho hoje. Como eu ainda estava muito no início da minha formação intelectual, do conhecimento da literatura, eu tinha a pretensão assim de ter uma biblioteca completa nesse sentido que falam de alta cultura, dos grandes nomes da civilização ocidental, ou mesmo de outras civilizações, mas os clássicos dessas civilizações, e ter assim tudo de cada um deles, tudo a respeito deles que eu pudesse coletar. Então eu, nesse sentido, eu tenho a pretensão de, tinha, né, a pretensão de ter todos os livros do Shakespeare, todos os livros do Dickens, todos os livros do James Joyce, todos os livros da Virginia Woolf, do Flaubert, do Dante, do Humberto Eco, do Cervantes, do Borges, ou aqui do Machado de Assis, do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda, sabe umas coisas assim? Eu tinha essa pretensão muito exaustiva e muito ampla. Então, isso se refletia nas compras que eu fazia e nos livros que eu acabava recebendo por tabela. Só que com o passar dos anos, conforme eu fui me apropriando, né, do que é mais básico aí nessa formação inicial, já fiz minhas leituras mais essenciais dentro de uma literatura inglesa,
dentro de uma literatura francesa, alemã e por aí vai. Ainda falta muita coisa, mas assim, um básico já rolou. Não sou um neófito. Eu fui percebendo, né, ocorreu organicamente comigo, perceber que o meu interesse mais genuíno, aquilo que eu me via sempre lendo, sempre procurando saber mais, entusiasmado com, era a literatura brasileira, num momento imediato, e num segundo momento, a literatura que eu chamo ibero-americana. O que seria essa literatura ibero-americana? A literatura produzida em Portugal e de Espanha, daí o Íbero, e a literatura produzida nas Américas, né, do México para baixo, América Latina, grosso modo. Então, eu me vi às voltas com essas literaturas. E aí, isso começou a se refletir nas minhas compras e nas parcerias com as quais eu me engajava. E aí, basicamente, quase tudo que eu recebo hoje em dia, vocês podem prestar atenção, tem a ver com esse critério brasileiro e ibero-americano. Ou seja, eu deixei de ter a pretensão de ter a literatura inglesa completa, a literatura francesa completa, a literatura japonesa completa, e passei a ter a pretensão de apenas ter a literatura brasileira e ibero-americana completa. Eu acho que no caso da brasileira, principalmente, a ibero-americana eu ainda estou me aproximando. Eu aproveito muitas oportunidades de trazer livros para casa, mas não com esse sentido exaustivo de literatura brasileira. E aí, quando eu penso em literatura brasileira, eu quero com isso dizer os clássicos menos conhecidos, quem tem alguma relevância estética e histórica no passado e no presente, ou seja, inclui a literatura contemporânea, o que se está produzindo agora e o que se comenta a respeito, a crítica, os estudos literários e os estudos a respeito do próprio Brasil. Porque a nossa é uma literatura muito imbricada com as ciências humanas e sociais, com os estudos brasileiros, né? Os brasilianistas. Então essa minha biblioteca ela vai para além da ficção e abarca também as ciências humanas e sociais, a história que se debruça sobre o Brasil. Então, quando eu vou constituir a biblioteca, é essa pretensão de totalidade que eu tenho. Livros de literatura inglesa, norte-americana, alemã, francesa, eu continuo lendo. Mas geralmente, quando eu os trago para casa, é com um objetivo muito mais imediato, de ler mesmo naquele momento, ou estudar mesmo para determinada finalidade. E não de simplesmente ficar acumulando. Os que eu já acumulei se conservam aqui, ou já li, ou um dia os lerei ou relerei. Mas assim, eu não pretendo mais ler todo o Dickens, ler todo o Flaubert. Portanto, para mim já não é mais importante, isso é um critério nas minhas compras, que um livro determinado do Dickens esteja em promoção, ou um livro do Flaubert. Ótimo, mas não tem sentido para mim trazer aquele livro naquele momento, se eu não quero lê-lo, eu vou deixar ele ali. Isso já é um amplo filtro, um filtro muito eficaz na hora de decidir o que trazer ou não para casa. E aí, uma vez definido que eu quero literatura brasileira e literatura ibero-americana, aí sim eu passo a me movimentar a partir dessa informação. De que maneira? Por exemplo, na literatura brasileira, eu vou prestar atenção naquilo que me falta ter, que continua sendo muita coisa, acreditem se quiser, mas ainda continua faltando muita coisa dentro dessa biblioteca e informação, né, que é como eu chamo o book haul. Então eu olho para o que está faltando e aproveito promoções e principalmente aproveito para comprar coisas que são raras e que estão esgotando, porque essas são duas constantes dentro do universo dos estudos brasileiros e da literatura brasileira. Coisas que estão muito difíceis de ser encontradas ou que se tornarão muito difíceis de ser encontradas logo ali na frente. Por exemplo, com esse critério,
eu comprei este livro, que eu ainda não li, mas tudo bem, porque tem todo sentido estar na minha biblioteca, que é Os Tambores de São Luís, do Josué Montello. É uma edição que teve circulação apenas ali no Maranhão, a terra do Josué Montello. Eu soube por amigos que ela existia, dependi da ajuda de um outro amigo, né, o André. André, se você está aí, se manifeste, estou com saudades dos seus comentários. Dependi da intervenção do André para que ela chegasse aqui em casa, mas valeu todo o esforço, porque esse é um livro essencial e que surgiu a oportunidade de ter. Um outro livro que eu sabia da importância dele e ele era muito difícil de se ter acesso e eu consegui, porque eu ficava monitorando ele na Amazon, ele estava esgotado, mas de vez em quando aparecia um exemplar, até por um preço normal, foi esse aqui, As Naus, do Antônio Lobo Antunes. Aí a gente já entra no ibero-americano de que eu falava. Esse livro estava esgotado, era caríssimo, mas um dia, pesquisando, porque eu fico fazendo essas pesquisas, eu vi que ele estava na Amazon, disponível, por um preço normal, tipo R$40, que é o preço dele. Comprei imediatamente, porque eu sabia da importância, ele era importante para a minha biblioteca, e a oportunidade era única. Eu também uso esse critério como parte das parcerias nas quais eu me engajo, né? As editoras mandam, às vezes, livros que elas entendem melhor mandar, mas geralmente há uma seleção prévia dos seus interesses. E eu já exponho, então, que os meus interesses são esses que eu mencionei para vocês. Então, costumam chegar coisas que vão ser interessantes para a minha biblioteca, que vão permanecer comigo, não são tão aleatórias quanto parecem. Por exemplo, a Global, que é uma editora que tem tudo a ver comigo. Eles até permitem você fazer certas escolhas. É que a Global, assim, basicamente o catálogo inteiro tem a ver com essa minha pretensão. Mas, por exemplo, eu tenho aproveitado a parceria desse ano para trazer para casa a coleção que eles estão publicando de José Lins do Rego, porque ela é fundamental para a minha biblioteca, para os meus interesses, e é uma oportunidade que eu estou tendo de acelerar a constituição dessa coleção. Agora, livros, por exemplo, que eu sei que podem esgotar. Os livros da Zulmira Ribeiro Tavares, uma escritora que eu conheci, que é super importante, eu amei o livro, mas eu sei que é uma escritora que não está tendo mais circulação, como poderia ter tido aí no passado, e que se esgotar esse livro, muito dificilmente ele vai voltar às livrarias. Então eu já corri e comprei outros livros dela que eu consegui, como este, O Nome do Bispo e Café Pequeno, além do Joias de Família, que eu já tenho. Eu também aproveitei, por exemplo, e trouxe finalmente para casa a obra completa do Murilo Rubião, que faz parte aí desse cânone B da literatura brasileira, sempre na iminência de ser esquecido de novo. José J. Veiga, a mesma coisa. A Hora dos Ruminantes, Sombras de Reis Barbudos e de Jogos e Festas. Então, eu quero com isso mostrar para vocês que se vocês veem às vezes no meu book haul, nossa, por que esse moço assim do nada, sendo que ele nem vai ler naquele momento, decidiu comprar 4 livros do José J. Veiga? Porque para mim surgiu a oportunidade de fazer essa compra, e essa compra é importante para essa minha ideia de biblioteca brasileira, de brasilidade. E, enfim, esse autor vai ter que entrar uma hora ou outra dentro aí dessas minhas estratégias de compra e recepção. Aquele se mostrou o momento adequado. Outros exemplos aí no campo da promoção. Surgiu a oportunidade da promoção, o livro tem a ver comigo, eu tinha o dinheiro, fui lá e comprei. O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino, que também foi uma indicação de vocês. Esse pode até ser que eu leia mais imediatamente, mas mesmo que não fosse o caso, ele entrou numa promoção, estava realmente valendo muito a pena, trouxe para casa. Outro exemplo, e esse também envolve o esgotar. No caso, o esgotar dessa edição especial em específico. Romance da Pedra do Reino, do Ariano Suassuna, nessa edição muito especial, que por conta desse caderno de imagens também é muito relevante para o entendimento do movimento armorial, capitaneado pelo Ariano Suassuna. Essa edição finalmente entrou em promoção, é uma edição especial, ela não vai ser reeditada nesse formato, pelo menos, quando esgotar.
ela vai circular no formato convencional no qual ela já se encontra. Tive a oportunidade, trouxe para casa. Um outro exemplo, Crônicas de Viagem da Cecília Meirelles, que faz parte aí da publicação das obras completas da Cecília Meirelles pela Editora Global. Esse livro entrou aí numa promoção muito forte, faz parte da obra da Cecília. A Cecília é uma escritora importantíssima para o Brasil, portanto deve estar na minha biblioteca. Eu quero com esse vídeo, então, me justificar para que não pareçam esses book hauls apenas assim, um festival de compulsão e consumismo. Na verdade, existe essa estratégia intelectual e pessoal de ter à disposição esses livros, constituir esse acervo. No caso do Brasil, ele é relevante até para fins sociais, porque muitos desses livros daqui 30, 40 anos, quando eu for velhinho, podem já não estar aí disponíveis para estudiosos que precisem lê-los, podem se tornar, por exemplo, relevantes para esses estudos mais profundos. Porque eles simplesmente somem. Tem livros no Brasil que simplesmente somem. O Rui Castro relata isso no Metrópole à Beira-Mar, a respeito de vários escritores dos anos 20, cujos livros, assim, existe hoje em dia uma cópia, e se bestar, aparece essa cópia, e você nunca mais vai ter acesso ao conteúdo de um título que só permaneceu na história como isso, um título. Então, é isso. E eu acho que com isso eu inspiro vocês também a, se ainda não estão com a ideia de constituir uma biblioteca pessoal, ou se já começaram com essa ideia, utilizar-se dessas estratégias. Qual é meu interesse? Meu interesse é tão universal quanto o que eu tinha no começo, ou ele já admite uma especificação? E aí, dentro dessa especificação, vai ser muito mais fácil trabalhar. De modo que, para a literatura brasileira, principalmente, e no segundo momento ibero-americana, realmente eu aproveito promoções, edições raras e edições que estão esgotando para trazer para casa, independentemente do momento em que eu vou ler esse livro. Já para outros livros de outras áreas, eu geralmente tenho trazido para casa apenas se eu vou ler muito imediatamente e sem a pretensão de ter o livro simplesmente aqui me aguardando. Então, promoções loucas podem acontecer de determinados escritores incríveis e eu vou continuar em paz diante delas, seguindo o meu caminho. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, que ele tenha ajudado a esclarecer algumas coisas. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, compartilhem a visão que vocês têm a respeito desse assunto. Se inscrevam no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Comprem através dos links da Amazon, que é super importante para que essa biblioteca continue em formação. Me apoiem no Apoie-se, o link está aqui embaixo. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!